Graça e paz aos irmãos, uma boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui na nossa quarentena para refletirmos mais uma vez na palavra de Deus. Eu gostaria nesta noite, de deixar um texto para os irmãos para refletir. Salmos 91, texto muito conhecido por muitos, pela maioria, acho que é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. E acho que é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, né? Eu gostaria de fazermos uma reflexão nesta noite sobre isso, sobre esse texto e aprendermos um pouco da palavra de Deus nesse capítulo. Então vamos fazer a leitura. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. E a sua verdade é paves e escudo. Não te susterás no terror noturno, não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo. Porque conhece meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu serei com ele, tirá-lo-ei e glorificá-lo-ei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhes mostrarei a minha salvação. Irmãos, muitos têm um apreço grande por esse texto, por esses salmos, porque é um salmos que vai falar sobre proteção, sobre livramento. E até no meio, para alguns aí, nós temos como meio misticismo nesse texto. É verdade que o Senhor, e que esse texto nos mostra que o Senhor trará a nós livramento, proteção, mas existem algumas verdades nesse texto em particular que nós devemos aprender. Antes da proteção, antes do livramento, tem algumas observações que nós devemos ver. Então eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Esse salmo diz, alguns escritores, que foi um salmo escrito por Moisés, e justamente o propósito desse salmo foi para que os filhos de Deus fossem advertidos sobre os perigos da vida, sobre as armadilhas ocultas, pragas mortais, terrores noturnos, flechas durante o dia, trevas, tropeçar em pedras, enfim. As situações que o texto nos mostra são adversas com relação à questão dos perigos. E quase todo mundo que eu conheço, que tem uma aproximação, aqueles que também não conheço, na sua maioria usam esse texto, às vezes aberto na sua estante, em cima da casa, em cima da sua estante, na sua casa, para tipo buscar proteção. Mas nós vamos entender, queridos, que o salmista aqui nesse texto, ele vai nos mostrar em quem ou como é que nós devemos ser protegidos dos males que a vida pode nos trazer. No próprio texto vai nos mostrar daquilo que está oculto, das adversidades que virão, que nós não estamos vendo. Mas é importante a gente entender alguns passos para que possamos, de fato, sermos edificados. Então, o texto vai nos mostrar do verso 1 ao verso 4. Aqui o salmista se refere como seu esconderijo, como seu lugar seguro, para que ele tenha essa segurança de proteção, de livramento,
o salmista vai nos apresentar justamente como é que nós devemos buscar a segurança, em que é que nós vamos estar segurados. Então, é interessante primeiro que a gente possa entender que a nossa segurança na nossa realidade hoje está sustentada na pessoa de Cristo. Os santos que permanecem em Cristo, eles não podem evitar, se deparar com perigos desconhecidos. É inevitável a gente não se deparar com os perigos que a vida tem para nós. É isso que devemos entender. Mas, à luz desse texto, nós podemos entender que o texto vai nos ajudar a ter discernimento, a ter cuidados para poder escapar das consequências daquilo que virá. Então, em outros casos, como eu estou dizendo, em outros casos, o que a palavra de Deus nos mostra é que Deus vai nos conduzir, Deus vai nos direcionar, vamos estar segurados. Deus, por outro lado, Deus não vai também evitar com que venhamos passar por tudo aquilo que devemos passar. Mas em todo caso, nós devemos entender que Deus está conosco e o texto, o salmista vai nos mostrar que, de maneira geral, a melhor maneira que temos de viver seguros é andar com Deus e Ele vai nos dar discernimento para evitarmos muitos problemas. Então, o Salmo vai justamente trazer isso. Quando nós andamos com Deus, em comunhão com Deus, nós vamos evitar as consequências de muitos problemas. Então, vamos ao texto. Verso 1 a 4, como eu já estava falando, o texto vai dizer assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Aí segue ele falando sobre a questão da proteção. E o que o salmista vai nos mostrar, em primeiro lugar, para que possamos ter uma vida de vitória, uma vida de proteção, uma vida de segurança, é justamente com a nossa comunhão com Deus. O salmista nos mostra, nos traz a memória da necessidade que temos de ter uma vida oculta de comunhão com Deus, em adoração. E são aqueles momentos secretos. O texto vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que tem uma relação com Deus, aquele que está no seu lugar seguro, no lugar um lugar fechado, guardado. E aí o salmista vai nos mostrar que esse lugar de proteção é justamente o Senhor. Somente o Senhor pode nos proteger, somente o Senhor pode nos guardar. E é essa comunhão que devemos manter com Deus que vai nos resguardar dos perigos afora, ou das consequências dos mesmos. Como o próprio texto nos mostra que, quando o salmista está falando isso aqui, ele traz uma ideia do tabernáculo. Para o salmista, para esse contexto aqui, o lugar seguro para ele é estar em Deus, com Deus e no tabernáculo, ou na sua tenda. Então, por isso que o texto, no decorrer daquilo que nós vamos ler, o texto vai nos mostrar. Ele vai dizer que o texto simboliza isso, um lugar seguro seria o lugar com Deus. No Salmo 46, como nós já falamos aqui outro dia, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio. Não existe lugar mais seguro do que estar debaixo da sombra do Onipotente, debaixo da comunhão com Deus, dentro de uma comunhão com Deus. É justamente importante a gente salientar que Deus nos esconde a fim de nos ajudar e depois nos manda de volta para servir em meio às lutas da vida. Nós somos guardados por Deus, protegidos por Deus. Vamos para debaixo de suas asas. A referência aqui das asas do Senhor é a ideia dos querubins, dos anjos querubins, no tabernáculo, quando em cima da arca tinha os dois anjos com as asas. E ali simbolizava justamente a fidelidade do povo a Deus e a cobertura
de Deus ao povo que lhe era fiel. O autor deste salmo, ele vai ter dois endereços, como eu disse. Ele vai ter a sua tenda, no verso 10. Como diz o verso 10, ele diz o seguinte: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, o lugar seguro para o autor aqui é a tenda, a sua casa. E o outro lugar seguro é justamente na casa de Deus, ou na sua relação com Deus. Ele vai sustentar, ele vai sustentar, que esses são os lugares seguros para ele. O cristão, ele, ele deve justamente se esconder debaixo da sombra do Onipotente, o Todo-Poderoso, porque o texto vai dizer: o que habita no esconderijo do Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos. É lá onde nós encontramos segurança, é lá onde nós encontramos abrigo, seguro. Quando nós olhamos para esse texto, nós fazemos relação a Jesus Cristo também, na nova aliança, que é aquele que nos ajuda, que nos justifica, que nos purifica. É onde, quando nós mantemos uma relação com Deus, com Cristo, através do arrependimento dos pecados, através da nossa confissão a Cristo, é que nós estamos justamente assegurados pelo sangue de Cristo. Quando ele fala sobre todo poderoso Deus, que não depende de nada nem de ninguém, autossuficiente em si mesmo, e que pode fazer todas as coisas por nós. Essa é a ideia do salmista. Então, no verso 5 a 13, ele vai dizer assim: no 5 diz assim: ele te sustentará do terror noturno, da seta que voa de dia, das pestes que se propagam nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. A ideia do geral do texto é que o Senhor é a nossa proteção e ele vai justamente nos guardar dos perigos ocultos sobre as suas asas. Então, assim como Isaías vai trazer a referência de o Senhor como uma galinha que guarda os seus pintinhos debaixo de suas asas, assim o Senhor também é aquele que nos guarda. O Salmos, ele vai sugerir do verso 5 a 13 que nós devemos viver uma vida de paz. Retrata um texto de paz, de proteção. Por isso, o verso 5, ele vai falar justamente sobre esses terrores que vai acontecendo aqui, que o salmista vai citando, e dizendo que o Senhor vai livrar ele de todos esses perigos, livrar de todas essas situações. O texto nos mostra, irmãos, que se nós temermos a Deus, estaremos guardados. O verso, a ideia do texto, como melhor quero dizer, é que Deus e os seus anjos estão conosco. Ou seja, nós não devemos temer o terror noturno, nós não devemos temer aquilo que vem à nossa vida, aquilo que nós, ou conhecido ou desconhecido. Nós não devemos temer. O texto mostra no verso 5 ao verso 13, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. O que é que o texto quer, que o autor quer nos mostrar com isso? É justamente importante que, quando nós estamos assegurados por Cristo, protegidos por Ele, nós vamos ter uma vida protegida. Então ele vai dizer assim que, na realidade do salmista, quais eram os perigos para ele? Já que o texto se refere a Moisés, alguns dizem que fala sobre Moisés, então eles viviam boa parte do tempo no deserto. No deserto tinha escuridão, a ausência da luz. No deserto, queridos, tinha as serpentes. No deserto poderia vir os inimigos, poderiam envenenar a água, a comida, podia ter uma propagação de doenças. Todo tipo de situação poderia surgir na vida daqueles irmãos ali dos hebreus no deserto. Mas o que, em geral, o texto vai nos mostrar é que aqueles que estão debaixo de uma aliança com Deus estão guardados desses terrores. Os nossos terrores, dos nossos contextos de hoje, é diferente. Hoje nós temos a violência, nós temos tantos acontecimentos no nosso mundo atual acontecendo,
E, e isso, o que servia para eles, serve para nós também. Se Deus os protegeu no deserto, se Deus no deserto foi a água da vida, se Deus no deserto foi o maná que veio do céu, se Deus no deserto foi a provisão para o povo, se Deus no deserto não deixou com que o calor tivesse causasse danos a eles, e no deserto Deus tomou conta do povo. Eu quero dizer para você também que Deus toma conta do seu povo até hoje, que Deus é aquele que protege o seu povo até hoje, seja lá de quais forem as circunstâncias, quais forem os inimigos. Deus está conosco, nosso Deus, o Deus que colocou a mão sobre Israel, é o Deus que também colocou a mão sobre nós. E de maneira nenhuma, de forma nenhuma, nós devemos temer. Se Deus está conosco, como mesmo diz o apóstolo Paulo, quem será contra nós? Então, eles não deveriam temer a mortandade que assolava ao meio-dia, no caso o sol. O próprio texto, no deserto, Deus vai dizer que o sol não iria queimá-los, o sol não iria causar dano nenhum, porque Deus iria mandar uma nuvem de glória. E assim, durante o dia eles andavam debaixo dessa nuvem, durante a noite eles andavam sob a orientação e sobre a iluminação da coluna de fogo. Deus estava com o seu povo no deserto, Deus está com o seu povo até então. Então é interessante que, com as experiências que o salmista teve relacionadas às guerras do passado, o texto vai mostrar no verso 8: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. O povo hebreu havia sofrido bastante, passou um tempo no deserto, viu os seus filhos serem jogados no rio Nilo, passaram por muitas aflições, e agora o texto traz a ideia, e eles olham para o passado e vão lembrar justamente do momento em que o mar vermelho foi fechado e os egípcios foram ali derrotados. Então, quando o texto se refere, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, é que o povo de Deus poderia olhar e ver que o juízo de Deus desce sobre aqueles que são ímpios. E que Deus está protegendo, guardando, dentro da sua vontade, o seu povo. Então, o texto vai dizer assim, no verso 10: nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus olhos darás ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás os pés o leãozinho e a serpente. Quando o texto se refere a essas questões, irmãos, é interessante que a gente venha entender que quando o texto se refere à questão do leão, a áspide ou a serpente, Deus está nos livrando daquilo que Satanás está tentando contra a nossa vida. Deus é aquele que nos protege, darás ordem aos teus anjos que te sustentem, que te segurem para que você não tropece. Ou seja, Deus estará guardando a minha vida, Deus guardará a nossa vida contra os males desse mundo. Então, é como o próprio Jesus disse: Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Em terceiro, o que o texto vai nos mostrar é o contentamento que devemos ter em Deus, do verso 14 ao verso 16. Ele vai dizer assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. E na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aqueles que estão debaixo da sombra do Onipotente vai descansar, porque Deus está cuidando deles. Aqueles que estão debaixo da sombra do Onipotente não vai temer, porque Deus será a sua proteção, porque Deus será o seu refúgio. Aqueles que estão debaixo da sombra do Onipotente, o próprio salmista vai dizer, terá uma vida de contentamento em Deus. Aqui ele nos apresenta algumas promessas que Deus traz para aqueles que o amam. Do verso 14 que eu li. Porque a mim se apegou com amor, e eu livrá-lo-ei, poloei
num lugar seguro. A ideia do texto aqui, irmãos, é que pelo o amor que nós temos a Deus e pelo amor que Deus tem a nós, essa, esse amor, ele vai se apegar com fervor a Deus. Ele vai se apegar, vai se prender-se a Deus, Deuteronômio 7:7. Então a ideia do texto aqui é justamente isso, que esse amor que nós temos com o Senhor, que esse amor que nós temos a Deus seja um amor fervoroso, seja um amor que sejamos de fato sinceros a Ele, é, para que tenhamos de fato essas promessas na nossa vida. A promessa que Deus tem para aquele que ama, as promessas que Deus tem para aqueles que confiam nele, as promessas que Deus tem para aqueles que estão descansando nele, descansar, confiar, esperar. Eu sei que esses dias têm sido dias difíceis, né? E a gente fica numa aflição é, do que é que vai acontecer amanhã. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, nessa noite, Deus cuida de você. Não se preocupe com o dia de amanhã, o amanhã pertence a Deus, né? Que possamos viver o dia de hoje, mas que possamos viver o dia de hoje apegados a Cristo, que possamos viver o dia de hoje amando a Cristo, que a nossa devoção a Deus seja uma devoção verdadeira. Então, as promessas que ele dá nesse texto são o seguinte: no verso 14, como eu li, aqueles que o amam, como eu já falei, ele vai livrar. Quem não quer um livramento, queridos? Num momento desse de coronavírus, né? Uma crise mundial, o que é que nós esperamos? Livramento. Nós olhamos para o passado e esperamos que aconteça aquilo que aconteceu com os hebreus lá no Egito, né? Muitos irmãos brincam, eu vou colocar o sangue ali para que a praga não passe sobre minha tenda. Como eu já falei, é possível sim que a praga passe na nossa tenda. É possível. É possível que o mal venha acontecer, é possível. O que é interessante a gente pensar é: Deus pode permitir que isso passe sobre nós, mas em meio a essa luta, Deus nos dará força, Deus será o nosso refúgio, Deus será a nossa fortaleza, Deus será o nosso lugar seguro, e nele confiaremos e nós vamos ficar de pé e vamos continuar nossa vida adiante, em frente. Então, Deus nos dará nunca. A ideia que devemos ter no geral é que Deus, o livramento de dificuldades, Deus pode nos livrar, e se quiser Ele vai nos livrar de algumas dificuldades e de outras não. Mas o que nós pedimos a Deus é que Deus, nesse momento, venha nos livrar dessas dificuldades, né? Outra promessa que Deus nos mostra aqui é que eles, no verso 13, eles me invocarão e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com eles, livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei. Que possamos ter a certeza que nesses dias difíceis, mesmo sem ter acesso a estarmos reunidos na igreja, é importante que você não deixe de orar. Não deixe de buscar a Deus, Deus está te ouvindo. Muita gente só ora quando está na igreja, muita gente só busca a Deus se estiver na igreja, só lê a Bíblia se estiver na igreja. A ideia do texto de Salmos aqui é uma vida oculta em Deus. Deus, irmão, somente Deus conhece o coração daqueles que verdadeiramente o buscam. Somente Deus conhece a intimidade de cada um. Então, o verso 15 vai dizer: Ele me invocará, ou seja, eu e você invocaremos ao Senhor, vamos buscar ao Senhor, vamos orar ao Senhor. E a promessa dele para nós é: eu lhes responderei, e na sua angústia eu estarei com eles. Temos vivido os dias de angústia, muitos estão sitiados em sua casa, né? Sem muitas vezes saber o que fazer, angustiados com os familiares, com as dificuldades, que é o efeito dominó, né? Hora que estamos longe do trabalho, aí vem mais dificuldade financeira, aí vem outras dificuldades, e assim vai. Mas o que é interessante a gente entender é que na angústia, o Senhor está dizendo para nós: eu estarei com ele. Deus estará comigo, Deus estará contigo. Ele vai dizer que eu livrá-lo-ei e o glorificá-lo-ei. Deus estará nos exaltando, nos colocando no lugar seguro, no lugar melhor. Então, eu quero que os irmãos reflitam mais vezes sobre o Salmo 91 e aprendam desse texto grandes lições, de que o melhor lugar
para que estejamos seguros é Deus, né? Eu quero só frisar, deixar claro aqui alguns pontos que eu já falei, que um lugar seguro para nós é a nossa comunhão com Deus, é a nossa relação com Deus de adoração, em uma vida, de uma vida secreta. Isso é aquele momento em secreto que só Deus pode ver, que possamos manter essa nossa vida com Deus, de busca a Deus de forma sincera, secreta. A segunda foi que esse salmo retrata para nós também a paz de uma vida protegida. Nós temos a confiança, essa era a confiança do salmista, de que Deus estava com ele, que Deus iria livrar, de que Deus iria proteger, de que Deus iria tomar conta dele. E essa é a certeza que eu e você devemos ter também, de que Deus está conosco e que nenhum mal poderá nos alcançar, que nenhum mal fora da vontade de Deus vai chegar e nos abalar. Nós entendemos que quando nós olhamos para o texto do Velho Testamento, a gente fala sobre isso. Hebreus, ele vai apresentar uma lista de irmãos que foram torturados, que foram cerrados ao meio, que foram perseguidos, que morreram à espada, morreram dentro da vontade de Deus, aconteceu dentro da vontade de Deus. Eu quero dizer para você justamente isso. Pedro vai dizer que muitos sofrem por estar fazendo coisas que não deveriam fazer. E aí traz à sua vida muitos problemas. O Salmo 91 ele veio justamente para nos advertir sobre como viver uma vida de comunhão com Deus, de como viver uma vida em segurança com Deus, como nós aqui frisamos. Terceiro, uma vida de contentamento com Deus. O verso 14 a 16, como falei, que possamos estar firmes no Senhor, contentes no Senhor, sabendo que Deus exige de nós posição e, por outro lado, Deus também nos dará resposta, Deus também nos dará promessas, como falou aqui no Salmo 91, as promessas que Deus deixou para nós. Mantenha firme a sua comunhão com Deus, mesmo que você não esteja em quatro paredes, que você possa entender que você é o templo. Esse é o momento dos irmãos entenderem que não devemos só ser o que somos na igreja, digo o prédio, mas que não é difícil, mas que possamos entender que nós somos a igreja. Amém? Que Deus esteja aí fortalecendo o coração dos irmãos, abençoando os irmãos, e que cada um esteja estimulando o outro na fé. Aproveite o seu tempo no WhatsApp, nas redes sociais, para estar trazendo coisas boas, notícias boas, embora a gente só escute coisa ruim, mas edifica o irmão, dê uma palavra para ele, como Paulo diz, quando vocês se reunirem, irmãos, que haja um cântico, que haja um louvor, que haja salmos, que haja uma exortação de amor, que possamos nos edificar uns aos outros, que isso é o mandamento de Deus para nós. Deixa as notícias ruins correrem, mas nós temos a boa notícia que é o Evangelho. Que possamos compartilhar do Evangelho e sermos edificados no Evangelho a cada dia. Vamos orar, Deus abençoe os irmãos. Pai bondoso, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, na Tua presença, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor Deus, e Te pedir, Deus, Tua graça sobre nós. Te pedimos, Senhor, que o Senhor vá ao alcance de cada um, Senhor Deus, de acordo com a necessidade de cada um, o Senhor esteja suprindo, Senhor. Bondoso Deus, que cada um de nós possamos entender que Tu és o nosso lugar seguro, Senhor. Que possamos descansar na sombra do Todo-Poderoso, sabendo que Ele é fiel, que Ele é amoroso, que Ele é misericordioso, que Ele é Deus para fazer conforme o seu querer e a sua vontade. Bondoso Deus, assim nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém.